Então, retomando o nosso intervalo, eu falei para vocês do inventário pelo rito tradicional, que é aquele rito maior, quando tem briga, quando tem muitos bens, tá bom? Quando tem confusão, nós vamos nesse inventário maiorzão, que é o rito tradicional. Depois nós vamos ter o inventário pelo rito sumário. O próprio nome já diz, é um rito rápido, tá bom? É aquele rito que os inventariantes, que os herdeiros, eles já são maiores de idade, ok? Eles não estão querendo brigar, eles já têm, como diz, eles estão de acordo em relação aos bens. Então, nós teremos, nesse caso, o inventário judicial pelo rito sumário, ok? Como eu disse para vocês, ele está regulamentado lá no 659 do CPC e a partir de 215 do Código Civil, ok? Ele vai ser permitido quando nós tivermos, então, uma partilha amigável e um acordo entre as partes, os herdeiros forem capazes e maiores, tá bom? Então, herdeiros capazes. Ele é uma forma abreviada da partilha de bens, e aqui nós não temos valor, pode ser qualquer valor, ok? Então, qualquer valor. São herdeiros maiores de 18 anos e capazes, tá bom? Eles estão de acordo com aquele inventário, aí sim nós teremos, então, o inventário judicial sumário. Qual é o procedimento? Muito simples. Ao mesmo tempo que você faz as primeiras declarações, você já apresenta o plano de partilha, tá bom? Então, você faz as primeiras declarações, olha, fulano, não, tá, Thaísa? Não. Quando tiver testamento, vai ser obrigatoriamente pelo rito tradicional, tá bom? Testamento é pelo rito tradicional, beleza? Aqui, ao mesmo tempo que você apresenta as primeiras declarações, quando você vai fazer quem são os herdeiros, quais são os bens, você já vai fazer o plano da partilha, vai dizer o seguinte, esse bem vai para fulano de tal, esse bem vai para cicrano, esse vai para beltrano, ok? Depois que você apresenta esse plano de partilha, há a homologação dessa partilha pelo juiz, tá bom? O juiz, então, vai expedir o formal de partilha, que é a extinção da relação jurídica, que é o fim do condomínio, tá bom? E a carta de adjudicação, que é a declaração de quem agora é proprietário daquele bem, ok? Vai ter a intimação da Fazenda Pública para o lançamento do imposto, as partes vão pagar o imposto, ok? E se esse inventário judicial sumário nós tivermos credores, lá na apresentação do plano de partilha, o inventariante vai ter que separar a parte que é para o pagamento das dívidas, tá bom? Então, se tiver dívidas, o inventariante ele vai separar, ele vai formalizar isso no documento dele, vai colocar lá o plano de partilha, ok? Colocou lá o plano de partilha e coloca lá, olha, essa parte aqui vai para pagamento de dívida, sobrou esse tanto vai ser dividido assim, assim, assado. Combinado? É isso. Esse é o nosso espólio, esse é o nosso inventário judicial sumário. Rápido, não é verdade? Bem rapidinho. Então, você apresenta a partilha, o plano de partilha, já com o arrolamento dos bens, dos herdeiros, já a separação das dívidas, o juiz vai homologar essa partilha, porque nada mais é do que um acordo, não é verdade? O juiz homologa o acordo, expede o formal de partilha e a carta de adjudicação. A Fazenda Pública ela vai ser intimada e vai apresentar o cálculo do imposto, as partes vão pagar o imposto e pronto. Com esse documento, com essa carta de adjudicação,
os herdeiros podem ir lá e fazer a transferência dos bens. No sumário são as mesmas exigências do inventário extrajudicial? Sim, sim. É mais ou menos isso, é a mesma coisa, ô Thaísa. A única diferença é que aqui no inventário judicial sumário, você vai fazer perante o juiz. No inventário extrajudicial, você vai fazer perante o tabelião de notas. Tá bom? É a mesma coisa. Aqui nós temos a expedição do formal de partilha e a carta de adjudicação. Lá no extrajudicial, não. Nós temos apenas uma escritura pública. Tá bom? Essas são as diferenças. Ok? Mas aqui você precisa ter herdeiros capazes e maiores, igualzinho lá no extrajudicial, a partilha deve ser amigável e eles devem estar de acordo, tá bom? Você precisa de advogado ou defensor público, também aqui, combinado? É a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? É parecido. E o que é essa forma abreviada? Que forma abreviada? Essa é forma curtinha, rápida, tá? Ele não demora aquele tanto de tempo, você não vai atrás de herdeiros, você não fica lá discutindo quem é herdeiro, quem não é, você não tem briga, você não vai ter que precisar chamar um perito para fazer avaliação de bens, porque os bens todo mundo já concorda, entendeu? É isso. Isso que é a forma abreviada, ele é rápido. Rápido, rasteiro, ok? Esse aqui sim você consegue fazer em 12 meses. O outro não, tá? O outro você não consegue, o tradicional você não consegue fazer em 12 meses, não. Mas o inventário judicial sumário você consegue, tá bom? Ele é bem mais rápido, tá? Depois nós temos a última hipótese de inventário judicial, que é o pelo arrolamento comum, tá bom? O que é esse de arrolamento comum? É quando nós temos um espólio no valor de até 1.000 salários mínimos, tá bom? Então, quando nós temos um espólio que vale até 1.000 salários mínimos, nós vamos para esse procedimento que é o arrolamento comum. Ele também é um pouco mais rápido, tá? Ele é um pouco mais rápido que o sumário, e bem mais rápido do que o tradicional, mas ele ainda é demorado, tá bom? No arrolamento comum, se nós tivermos um menor ou um incapaz, o Ministério Público precisa se manifestar se ele concorda ou não com esse inventário por arrolamento comum. Combinado? Então, porque em regra, se nós temos o menor ou o incapaz, nós sempre vamos fazer pelo rito tradicional. Mas se o MP e as partes concordarem, nós podemos fazer o inventário por arrolamento comum, desde que o espólio não seja superior a 1.000 salários mínimos. Combinado? Então, em regra, quando nós tivermos menor ou incapaz, nós teremos o inventário pelo rito tradicional, ok? Mas, se o espólio for de valor igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, e as partes e o Ministério Público concordarem, nós podemos fazer o espólio por arrolamento comum. Combinado? Qual é o procedimento? Aí aqui, eu acho que foi a Thaísa que me perguntou. Mas, professora, lá na petição de abertura, eu já não faço a manifestação? Pois é, aqui no arrolamento comum, Thaísa, você faz isso. Aqui no arrolamento comum, na sua petição de abertura, você já vai nomear o inventariante, quem vai ser o inventariante, vai indicar quem vai ser o inventariante, você já vai apresentar sua atribuição quanto aos bens e os herdeiros, e você também já vai apresentar um plano de partilha. Tá bom?
Então, aqui no arrolamento comum, a primeira petição já é completa, tá bom? Ela já é completa, você já traz a indicação de quem vai ser o inventariante, você já apresenta a relação dos bens, dos valores desses bens, das dívidas, e você já faz um plano de partilha. O que é esse plano de partilha? É o que cada um vai receber daqueles bens. Tá bom? Tá bom? Se tiver a impugnação desses valores por parte do Ministério Público ou por parte de outro herdeiro, nós vamos ter uma nomeação de um avaliador. Tá bom? É aquele perito que vai avaliar os bens, ok? Então, se eu digo, por exemplo, que aquele Rolls Royce, ele custa 30 mil reais, tá bom? Claro que uma das partes vai impugnar, não é verdade? E aí nós vamos indicar um avaliador para falar quanto que aquele bem vale, ok? Aí vamos seguir aquelas mesmas regras da avaliação, tá bom? Depois disso, o juiz vai se manifestar com relação à partilha, as possibilidades de alguma reclamação que foi apresentada com relação aos bens, ao valor e à partilha. Ele vai exigir o pagamento dessas dívidas, se existirem dívidas, ok? Então, o juiz vai deliberar com relação à avaliação dos bens, alguma reclamação por parte de herdeiros, ele vai ver se aquela partilha condiz, tá bom? Ele vai exigir, vai separar o valor que deve ser feito para pagamento de dívidas, ok? E aí vai para a parte número 5, a quinta etapa. Ele vai fazer o lançamento, vai exigir o pagamento do imposto de transmissão e vai exigir o pagamento das custas processuais, tá bom? Então, depois que o juiz deliberar sobre essas manifestações, com relação aos bens, o valor da partilha, tá bom? O pagamento das dívidas, ele vai mandar pagar, recolher o imposto devido, pagar o imposto devido e quitar as custas judiciais, ok? Depois que as partes fizerem isso, comprovar o pagamento dos tributos, nós vamos entrar na parte da partilha, ok? E aí, como eu disse para vocês, partilha nós vamos falar na próxima aula. Combinado? Então, esse arrolamento comum, ele é mais rápido que o tradicional, mas não é tão rápido quanto o sumário. Aqui no arrolamento comum, nós já apresentamos logo de cara, lá na petição de abertura, toda a manifestação do inventariante quanto aos bens, herdeiros, valores dos bens, dívidas ativas e passivas, tá bom? E já apresenta um plano de partilha. Como esses bens serão divididos, ok? Como esses bens serão divididos. Combinado? Tá bom? Não teve impugnação, o juiz vai deliberar sobre aquela petição, vai exigir o pagamento das dívidas, vai fazer o lançamento pela Fazenda Pública do imposto devido, você vai pagar tanto o imposto quanto as custas judiciais, e aí sim o juiz vai julgar a parte do plano de partilha. Combinado? Aí nós vamos ter alguns outros termos que nós utilizamos para inventários judiciais. Esses termos, eles vão cobrar só nas provas, tá bom? Nas provas, eles vão usar esses termos desses inventários judiciais. O inventário orfanológico é aquele quando nós temos o herdeiro menor, o maior incapaz, ou nós não sabemos dos nossos herdeiros.
nós temos herdeiros ausentes ou desconhecidos, tá bom? São aqueles que você ouviu falar. Ah, eu ouvi falar que o Zezinho, ele tem um filho lá no Maranhão. Eu ouvi falar, não é? Ele está desconhecido. Também pode ser chamado, então, de inventário orfanológico, tá bom? Que é aquele inventário quando o herdeiro ele é menor, ou ele é maior incapaz, ou ele é ausente ou desconhecido, ok? Nós também temos o inventário de provedoria, que é aquele que decorre de um testamento ou de um codicilo, tá bom? Então, o inventário de provedoria é aquele que vai surgir quando nós temos um testamento ou um codicilo, tá bom? Inventário de maiores, tá bom? Inventário de maiores é quando você não tem testamento e todos os herdeiros são maiores de idade e capazes, tá bom? Então, o inventário de maiores, ele vai ocorrer quando nós tivermos, nós não tivermos inventário, tá bom? Ou todos os herdeiros forem capazes e maiores, tá bom? Nós também vamos chamar de inventário de maiores. E aí, esse inventário de maiores pode ser pelo rito tradicional, pode ser pelo rito sumário, ou pode ser pelo rito de arrolamento de bens. Tá bom? Então, não confundir esses termos inventários judiciais aqui com os procedimentos. Tá bom? Então, o inventário de provedoria, ele obrigatoriamente, como ele tem um testamento ou um codicílio, ele vai ser pelo rito tradicional. Tá bom? O inventário orfanológico, como ele tem um herdeiro menor ou maior incapaz, ele vai ser pelo rito tradicional ou pelo rito de arrolamento de bens, se o Ministério Público ou as partes não se opuserem, tá bom? E o inventário de maiores, ele pode ser em qualquer um dos três ritos. E aí nós vamos ter a hipótese de inventário em conjunto. Quando que vai ocorrer o inventário em conjunto? Quando eu tiver 2 ou mais espólios para ser divididos ao mesmo tempo. Então, em vez de fazer o espólio do fulano A e o espólio do fulano B, eu já faço logo os 2 espólios de uma vez. Tá bom? Como que isso vai ocorrer? Sempre que eu tiver identidade de pessoas que devam receber essa herança. Tá bom? Então, sempre que eu tiver identidade de pessoas que devem herdar, eu posso fazer esse espólio em conjunto. Por exemplo, cônjuges. O meu avô faleceu. Ninguém fez o inventário dele. Depois minha avó faleceu. Aí eles resolveram fazer o inventário dos 2 ao mesmo tempo. Tem algum problema? Não. Quem que vai receber esses bens? Os meus tios, não é? Minha mãe e meus tios. Não é verdade? Então, nesse caso, como eu tenho identidade de pessoas que deveriam herdar, e a herança foi deixada pelos cônjuges, eu posso fazer, então, esse inventário em conjunto, ok? Mas também tem a hipótese da dependência de uma partilha em relação à outra. Digamos que o pai faleceu, tá bom? Logo em seguida, o filho faleceu. Quem vai herdar? O neto, tá bom? Mas para eu fazer a partilha do pai, eu preciso primeiro fazer a partilha dos bens do avô. Então, primeiro eu faço a partilha dos bens do avô e depois eu faço a partilha dos bens do filho, tá bom? Eu posso fazer isso tudo em um único inventário. Isso é o que nós chamamos de inventário em conjunto, ok? E, por fim, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de inventário negativo. O que é o inventário negativo?
É quando o falecido não deixa bens, tá bom? Ele não deixa bens. Ele não tem nada. Você pode fazer isso? Pode. É uma sentença declaratória da inexistência de bens. Tá bom? Às vezes você faz isso só para acalmar os credores dessa pessoa que faleceu. Você vai lá judicialmente, faz um inventário e negativo informa: olha, essa pessoa não deixou nenhum bem. Tá bom? O poder público vai mandar você fazer uma pesquisa geral. Vai fazer pesquisa no Renajude, vai fazer pesquisa no Bacenjude, vai mandar fazer pesquisa em todos os cartórios do Brasil, tá bom? Para informar que aquela pessoa não deixou bens. E aí o juiz vai dar uma sentença declaratória da inexistência de bens. Aí você vai lá e mostra para os credores dessa pessoa que faleceu. Olha, infelizmente, essa pessoa faleceu sem deixar absolutamente nada. Ok? São esses, então, os termos do inventário. Ok? Alguma dúvida com relação a inventário, galera? Com inventário? Alguma dúvida? Diga, Thaísa. Pode perguntar. Esses outros termos se encaixam nos 3 ritos? Sim, eles vão se encaixar nos 3 ritos. Mas você tem que observar o seguinte: se for o rito, se for esqueci agora, acabei de falar um negócio. Se for, por exemplo, esse inventário orfanológico, tá bom? O que é o inventário orfanológico? É quando nós temos menores. Nós só temos 3 ritos. Vamos começar assim, tá, Thaís? Nós só temos esses 3 ritos, tá bom? São só esses 3 ritos: tradicional, sumário ou por arrolamento de bens. O orfanológico, por exemplo, o inventário orfanológico, ele pressupõe a existência de menor de idade. Se é menor de idade, eu posso fazer pelo rito sumário? Se é menor de idade? Não, porque o rito sumário pressupõe que eu tenho todos os herdeiros maiores e capazes. Tá bom? Então, esses outros inventários, que eles têm esses outros termos, eles vão se adequar a um desses ritos. Ele pode se adequar a todos os ritos ou apenas um dos ritos. Tá bom? Ok? Então, não é que eles vão se encaixar obrigatoriamente nos 3 ritos, eles podem se encaixar nos 3 ritos, mas eu já digo de cara que orfanológico já não vai no rito sumário, tá bom? Aí nós temos, por exemplo, o inventário de provedoria. O inventário de provedoria pressupõe a existência do testamento. Nesse caso, eu posso fazer pelo rito sumário? Não. Posso fazer pelo rito de arrolamento de bens? Não. Eu só posso fazer pelo rito tradicional. Ok? Outro, por exemplo, o inventário de maiores. O inventário de maiores pressupõe que não tem menor, não tem incapaz. Então, eu posso fazer pelo rito tradicional, eu posso fazer pelo rito sumário e eu posso fazer pelo rito de arrolamento de bens. Tá bom? Ok? O inventário negativo. Eu posso fazer em qual inventário negativo? Qualquer um dos 3, tá? Se não tiver herdeiros menores e incapazes, eu posso fazer pelo sumário. Se tiver menores e o Ministério Público não se importar, posso fazer pelo arrolamento de bens, mas não tem bens. Ou eu posso fazer pelo tradicional. Tá bom, Thaísa? Então, esses outros, que têm outros nomes, eles vão funcionar dentro de um desses ritos. Pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. Tá bom? Vai depender de cada especificidade. Ok? Alguma dúvida mais? Então, na próxima aula, nós vamos falar de... Deixa eu ver aqui.
pena dos sonegados. Vamos falar da colação. Então, vamos falar de pena de sonegados. Vamos falar de colação. Nós vamos falar de doações inoficiosas, partilha, tá bom? E acabou. E aí, no dia 30, que é a nossa última aula, nós vamos fazer uma aula só de exercícios. Combinado? Eu vou passar para vocês uma lista de exercícios, igual eu fiz no final do primeiro bimestre. Eu não passei uma lista com vários exercícios? Eu vou passar uma lista com vários exercícios, e aí nós vamos responder alguns desses exercícios, aqueles que eu achar que são mais difíceis, tá bom? Ou os que vocês entenderem que estavam mais difíceis, tá bom? Eu vou deixar essa lista no Moodle para vocês. Esse PowerPoint de hoje eu também vou colocar no Moodle agora. Combinado? Combinado? Alguma dúvida? Então, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, porém, convocando aula virtual para o dia 23 de junho, final de semestre, à vista, 23 de junho, então, nada mais havendo. Um beijo para todos e até semana que vem. Ah, uma informação importante, estava esquecendo. A partir de sábado, nós teremos bancas de monografias públicas. Vocês podem assistir, tá bom? Elas serão online, vocês podem assistir a partir de 8h30 da manhã. E elas valem como horas complementares, tá bom? Então, você entra lá, eu vou dar a dica, mas não conta que eu falei essa dica, tá bom? Vocês vão entrar lá no Moodle, vão lá em bancas e defesas de TCC, procura lá a banca que você quer assistir, liga, na hora que for para passar a lista de presença, vocês só vão lá na lista de presença, assina, tá bom? E vão fazer outras coisas. Tá bom, pessoal? Ok? Então, no mais, um beijo para vocês. Minhas aulas ficam gravadas no Moodle, Luana. Basta você entrar lá na nossa sala de aula. As aulas, elas vão estar com um linkzinho, porque eu gravo no YouTube e jogo para vocês no Moodle. Tá bom? É lá na nossa sala de aula mesmo. Lá tem o material de estudo. Tem um linkzinho, você pega e acessa, tá bom? Ok, pessoal? Então, no mais, beijo para todos e até semana que vem. Tchau, tchau.